Geometria plana pro Enem, mais rápido e com menos fórmula, né? Então, quando a gente fala em geometria plana, tem uma série de figuras à cabeça. Quadrado, retângulo, trapézio, losango. É losango, não é losangulo, que nem você fala. Losango, o próprio círculo, o triângulo. Enfim, você vai ter uma série de fórmulas de área para decorar e você já tem um mundo de coisa para decorar pro Enem. Então, quanto menos você precisar decorar, quanto mais fácil for, melhor para você. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma figura fundamental para o Enem. Todo o Enem cai, e não é uma, nem duas, nem três questões, às vezes até mais. E uma figura que pode substituir outras, fazendo com que você economize tempo e decore menos fórmula, que é o triângulo. Conhecimento de triângulo você vai ter que ter? Vai. Existem algumas decorebas que não dá para fugir. Eu preciso saber quais são os tipos de triângulo, tudo isso você vai precisar saber. A gente vai falar disso em outra aula, mais mastigadinho para vocês. Por enquanto, a gente vai ganhar tempo. O foco é ganhar tempo. Ah, mas como é que eu vou ganhar tempo com triângulo? Como é que o triângulo vai suprir, por exemplo, se eu precisar calcular a área de um trapézio ou a área de um retângulo? No final do vídeo vai ter uma questão do Enem pra gente junto resolver utilizando isso aqui que eu tô te ensinando. Então presta atenção. Bom, não lembro como é que se faz um trapézio, né? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos imaginar que a gente tem um trapézio e você não lembra a fórmula do trapézio. Questão do Enem, você está fazendo a prova e você não tem essa memória. Toda figura plana, com exceção do círculo, se for subdividida, é transformada em vários triângulos. Então, se você esquecer, por exemplo, como se resolve uma questão dessa, porque você não sabe ou não lembra qual é a área de um trapézio, calcula a área dos 4 triângulos e soma. Ah, mas a área do triângulo eu tenho que saber. Tem, pô. Alguma coisa você vai ter que saber, né, meu irmão? Então, a área do triângulo, a fórmula básica, que serve para tudo. Outra coisa importantíssima, né? Você tem 50 fórmulas para a área, né? Ah, Rodrigo, aprendi um montão de jeito. Todos eles vêm de base vezes altura sobre 2. Ah, Rodrigo, mas tem do triângulo retângulo, né? Que é cateto vezes cateto sobre 2. É a mesma coisa. Pra que você vai decorar 50 maneiras de resolver uma coisa se com uma só você já resolve? Então aqui, por exemplo, eu faço base vezes altura e divido por 2, né? Evidentemente a questão vai me dar condição de fazer isso. A base desse triângulo vezes a altura divido por 2. A base desse triângulo vezes a altura e divido por 2. A base desse triângulo vezes a altura e divido por 2. Somo todo mundo e eu tenho a área do trapézio. Então como é que você vai aplicar isso que eu estou explicando para vocês? Então eu dei um exemplo aqui de um retângulo, né? Um comprimento 10, a largura 5, mas você esqueceu como é que faz a fórmula, né? Então eu subdividi a nossa figura em 2 triângulos, né? É só fazer base vezes altura, 10 vezes 5, 50 sobre 2, né? Se a gente fizer 50 sobre 2, eu vou ter 25. Então cada triângulo desse tem 25 centímetros quadrados, enfim, unidade de medida quadrática. Se eu juntar, eu tenho 50, que é exatamente a área de um retângulo, né? 10 vezes 5, 50. Ah, mas essa figura é muito simples, o retângulo eu não vou esquecer. Mas isso que eu estou te explicando é para a figura que você esquecer, porque acontece. Dentro do Enem acontece. Uma observação importante antes da gente partir para a questão, para a gente resolver a questão do Enem, Rodrigo, você disse que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Como é que você define uma altura? Como é que você sabe que aquele segmento é a altura do triângulo? Por causa disso aqui, ó. Tem que fazer 90 graus para ser a altura. Ah, mas eu olhei o outro segmento, tá muito parecidinho. Se não tiver marcado ou avisado que é 90. Se você não tiver como saber, e se não for 90, ele não é a altura. Então crava isso na tua cabeça. A altura de triângulo tem que fazer 90. Vamos para a questão, rapaziada? Então vamos aplicar para essa questão do Enem de 2017. A questão vai estar na tela. Dá um pause, dá uma lida na questão, mas eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês, tá? Ele dá essa área aqui, né? Esse setor, que é um trapézio. E a pergunta é, quantos BTUs seriam necessários para gelar essa região, né? Ele diz que são 800 BTUs necessários para cada metro quadrado, as medidas aqui estão em metro, e mais 600 BTUs para cada pessoa ou aparelho a mais. Então ele me dá essa sala e diz que nessa sala haverão 2 pessoas, tá no meu limite, correto? Mas que há um aparelho que aquece. Então eu vou ter que lembrar dessa informação aqui também. Mas isso aqui a gente vai deixar para o final. Agora a gente vai aplicar o que eu ensinei para vocês. Não lembro como é que faz trapézio. É um trapézio e eu não sei fazer. Cara, vou perder uma pontuação enorme, que é questão de geometria plana. Se é geometria plana, a questão é básica. Se ela é básica, ela vale muito ponto. Então como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu vou pegar, fazer um segmento, certo? Daqui até aqui. Perfeito? Então nós vamos criar aqui, ó, 2 imagens. O retângulo
e o triângulo. Ah, Rodrigo, mas eu esqueci como é que faz o retângulo. Não tem problema nenhum, a gente pode ainda transformar isso aqui em 2 triângulos. Então você vê que o nosso trapézio se transformou em 3 triângulos. Daqui até aqui mede 3, correto? E daqui até aqui mede 4. Isso aqui mede 4 lá também, concordam? 3 vezes 4, 12, dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Essa área mede 6. Como esta área é igual a essa, também vai medir 6, correto? Ih, Rodrigo, mas sobrou esse triângulo aqui. A área do triângulo você conhece, base. Ué, mas quanto é que vale esse pedacinho? Bom, se daqui até aqui mede 3 e isso tudo mede 3,8, esse pedacinho daqui só pode valer 0,8. Base, bom, é a diferença, né, do tamanho grande. Se eu retirar os 3 metros do tamanho pequeno, a sobra é o 0,8. Eu tirei de 3,83, que é esse tamanho. O que sobrou é a base do meu triângulo da ponta. E a altura dele, aqui o ângulo de 90, a altura dele é exatamente o mesmo lado aqui, ó, 4. Então, base vezes altura sobre 2. Eu vou fazer 0,8 vezes 4, 3,2, dividido por 2, 1,6. Então, essa área é 1,6. Logo, o meu trapézio, que eu não tinha conhecimento de como calcular a área, basta eu somar a área dos 3 triângulos, né? 6, 12, 13,6 metros quadrados, correto? Bom, se para cada metro quadrado eu preciso de 800 BTUs, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 800. Essa dica nem era para esse vídeo, mas vou dar essa moral para vocês, né? Putz, vezes 800, odiei essa conta, né? Peraí, mas vezes 800 não é vezes 100 vezes 8? Até onde eu sei, né? 800, 8 vezes 100. Pô, então como é que eu faço 13,6 vezes 100? Eu caminho 2 casas para direita, né? 1, 2, 1.360. Já fiz vezes 100, só falta fazer vezes 8. Correto? 0, 6 vezes 8, 48. Vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Vão 2. 8 vezes 1, 8. Com 2. 10. Ah! 10.880 BTUs que eu vou precisar. Para a área, sim. Mas lembra daquela informação que eu dei a vocês? Que vocês leram aí na tela? Pausaram para ler o enunciado? Eu tenho que somar 600 BTUs para cada pessoa mais ou aparelho. E a questão fala de um aparelho que aquece a sala. Então, eu tenho que somar 600 a esse valor final. Fazendo isso, 0, 8, 14 vai 1. Seriam 11.480 nesse caso. Se eu vou precisar disso aqui, qual é a que eu posso utilizar dessa que vai me gerar uma maior economia e vai suprir a minha necessidade? Seria 11.500, né? Superior a 11.480. E a resposta da questão é o item 3, 11.500 BTUs. Tá? Então aproveita esse gancho aí, aproveita esse macete que eu dei para facilitar a sua vida. Se você chegou até aqui, deixa a geometria aqui nos comentários e se você tem alguma outra dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder. Se você quer mais uma dica de como ganhar tempo na prova do Enem, assiste esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!